Boa tarde, continuando. Nós estamos agora nos preparando para falar sobre o segundo Buda, venerado e presente no templo budista Tien Tien de Foz do Iguaçu. Eu estou falando do Buda Sakyamuni. Depois que você entra no templo, passa pelo Buda sorridente, que é a imagem dourada, grande, que está sentado olhando para o Paraguai. Depois que você passa dele, você vai ver o templo, a casa real, que não é um templo muito grande. Você vai ver o templo, né, à sua direita, à frente, à direita. Né, você verá o templo e, antes de chegar nele, você verá a figura de um Buda deitado. Esse aspecto dele é um aspecto muito interessante, porque mostra que ele está meditando deitado, o que é uma coisa que para a maioria de nós, com a minha pessoa indo na frente, dirigindo todo mundo, se for meditar deitado eu durmo. Então ele consegue essa proeza, né, de poder meditar deitado e inspirar a todo mundo com a sua paz e a sua tranquilidade. Não tem como você não encontrar o Buda deitado, o Buda Sakyamuni. Sakyamuni significa que esse Buda, ele teve uma existência real. Mais ou menos 500 anos antes de Cristo, 500, 600 anos antes de Cristo, em um reino que se chamava Kapilavastu, em uma região que hoje pertenceria, ou pertence ao Nepal. Existia um rei chamado Suddhodana, casado com a rainha Mayadevi. Quando a mãe do Buda, do futuro Buda, Sakyamuni, estava grávida, ela foi para a casa do avô do futuro neném, né, do neném concebido, para aguardar o momento da gravidez. Mas na viagem ele nasceu com pressa, a comitiva teve que parar em uma florestinha de uma árvore chamada Sal, árvore Salá ou Sal, onde ele nasceu. Então aí já foi visto uma coisa assim muito parecida com o nascimento de Jesus, quando ele nasceu. Antes de chegar em um lugar apropriado para nascer, ele nasceu numa manjedoura. Então o Buda nasceu em um bosque, né, antes de chegar no reino da mãe dela, no reino do avô dele. Muito bem, depois esse menino voltou para o reino de Kapilavastu e foi educado para ser um rei, longe e vacinado de todas as tristezas e sofrimentos da humanidade. Porque estamos falando aí da Idade Média na Europa, nessa época, estava em uma idade que a vida humana passava por situações bem ridículas, que nós, apesar de tudo, estamos vivendo bem melhor. Repito, apesar de tudo. Porque essa tristeza, o sofrimento, essa confusão toda, está longe de acabar. E esse menino cresceu, chegou a assumir os papéis de um menino real, mas antes de completar 30 anos, mais uma coincidência de idade, ele abandonou a casa, abandonou o reino, saiu só com uma tigela e uma mochilinha. E ele passou a ganhar vida pedindo o alimento do dia, como um mendigo. Eu nunca sei se a palavra é mendigo ou mendigo. Mendigo. Você sabe o que eu quero dizer, né? Pedindo esmolas. E assim ele caminhou vários anos atrás de uma coisa que ele esperava ter, que era o entendimento do motivo do sofrimento humano. E não só humano, sofrimento humano e o sofrimento de todos os animais, porque quem mora no planeta sofre. A gente é que não está na pele do outro para saber qual é o sofrimento animal. Lumbini, Nepal, é o lugar onde ele nasceu. Muito bem.
Depois de peregrinar muito, ele chegou em um local onde havia uma árvore grande, onde ele sentou-se debaixo dela para continuar buscando respostas. Foi aí que em um estalo assim, em um momento, ele recebeu todas as respostas que ele precisava sobre o sofrimento humano. Essa informação ele começou a passar para o povo. O povo começou a aceitar. E nos próximos vídeos, ainda nessa série, eu acho que o 4º ou 5º, a gente vai falar sobre os princípios que ele ensinou como resultado dessa iluminação. A palavra Buda quer dizer simplesmente, estou procurando aqui, alguém que se despertou. O desperto. Isso significa que todos nós, em algum momento ou outro, a gente vai notar que estamos sendo iludidos. Que vivemos em uma grande ilusão. E a ficha vai ter que cair para saber que está na hora de mudar. Entende? Como é que estamos vendo no sofrimento de nossa época atual provas de que a gente vive num mundo que precisamos de esclarecimentos, iluminação, no sentido de estarmos despertos. Muito obrigado e até a próxima.